Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma disciplina de fitossanidade na forma EAD. E aí vamos falar sobre o assunto etiologia. Vamos continuar a falar, na verdade, sobre a etiologia, que é o estudo das causas das doenças. Acompanhe. Bom, pessoal, vamos continuar a falar sobre o estudo das causas das doenças. A gente falou nas aulas passadas sobre a umidade, como também a temperatura e a luz, que são doenças abióticas. Agora vamos falar sobre a deficiência nutricional. Como vocês podem ver nessa figura aqui, a podridão apical é bem característica quando há uma deficiência de cálcio. No fundo do tomate tem esse fundo preto, contendo então a deficiência de cálcio. Se você aplicar o cálcio, não vai acontecer isso com os tomates, de forma adequada, né? O cálcio comum, eu não sei se você já sabe, mas ele é um macronutriente essencial para a planta. Aqui também, no pimentão, a deficiência de cálcio, ele fica desse jeito aqui, como se fosse queimado o fundo também do pimentão. Então, é uma doença abiótica, porque não está sendo causada por um fungo, uma bactéria, algum agente fitopatogênico. Além do cálcio, como deficiência nutricional, temos também a deficiência de boro aqui, no mamoeiro, no mamão. Fica esse aspecto feio, preto, né? E aqui fica inviabilizado de comercializar, quanto mais, né, de comer. E aqui também a deficiência de boro no couve-flor, como vocês podem ver, e o lóculo aberto no tomate. Fica esse lóculozinho aberto. Então, aqui são algumas doenças abióticas causadas por deficiência nutricional. O diagnóstico dessas doenças abióticas não são tão fáceis de serem vistos. Por quê? Vocês podem ver nessa figura que a deficiência de magnésio no tomate fica como se fosse amarelo, verde, aqui uma clorose, um mosaico. E aqui, nessa outra figura, já é a clorose do tomateiro causada por um vírus transmitido pela mosca branca. Então, aqui, ó, olha aqui como está bem parecido esses sintomas, né? Esses sintomas estão bem parecidos com a deficiência de magnésio no tomate. E vocês podem observar também que tem essas pintinhas amarelas, que é uma clorose, e você fica mesmo realmente muito difícil de visualizar e diagnosticar. Por isso tem que ter tempo, tem que saber quanto que foi adubado, se adubou com cálcio, se adubou com magnésio, se adubou com todos os macro e micronutrientes, tem que fazer um estudo da área do plantio para saber realmente o que é que está acontecendo com a sua cultura. A gente estava falando sobre deficiência nutricional, é falta do nutriente. Agora aqui o excesso nutricional, a fitotoxidez também causa problema nas plantas. Aqui é um exemplo do cobre, do excesso de cobre, que é um micronutriente no alface hidropônica, aquela que a gente produz na água ou algum substrato, não produz no solo, com solução nutritiva. E aqui você fica esse aspecto feio, com essas pontinhas pretas. Isso aqui é fitotoxidez de cobre, um micronutriente muito conhecido. Bom, pessoal, continuando a falar sobre as doenças abióticas, a gente está vendo aqui uma figura em que os sintomas são bem parecidos. Por exemplo, aqui é a deficiência de magnésio no algodão, a vermelhão causada por um vírus, então agente fitopatogênico seria uma doença biótica, e aqui o ácaro. Então, você vê que é muito difícil de diagnosticar, porque é vermelho com amarelo, né? Mas você vê que a deficiência de magnésio, ela é mais uniforme, como eu disse nas aulas anteriores, porque a doença ela é mais desuniforme, né? E aqui a o vermelhão, que é um vírus, que é causado por um vírus, você vê que não é a planta ela não fica tão uniforme, o vermelho aqui entre as nervuras, né? O amarelo entre as nervuras e o vermelho no resto do limbo da folha. E aqui também causado por um ácaro. Então, aqui para ver a diferença realmente dos sintomas das doenças bióticas e abióticas. As práticas culturais, elas também são doenças abióticas. O amarrilho, por exemplo, aqui é o estrangulamento por gavinha, no maracujá. Você vê aqui que a gavinha, essa gavinha é isso aqui, ó, que vai, estrangula essa parte aqui do tronco.
E aí fica desse jeito, o caule, e não passa nutrientes, nem água, nem nutrientes pelo xilema e pelo floema, levando a planta à morte. Então, essas práticas culturais de forma errada, que não faz com que a planta ela sobreviva, ela cresça de forma adequada, que é o estrangulamento, é uma doença abiótica e pode realmente levar à morte da planta. Isso aqui, no caso, é o maracujá, mas pode acontecer também na uva, né? Outras doenças abióticas são aquelas causadas por danos por herbicidas, tá? Que tem um Rzinho. Então, aqui o herbicida diuron no mamoeiro causa isso aqui. A planta ela fica muito esverdeada com as nervuras amarelas. Aqui, ó. As nervuras é como se fosse o esqueleto, né? Da folha. E quais são as causas? No caso, as causas podem ser aplicação errada desse herbicida. Para quem não sabe o que é herbicida, é aquele defensivo que mata o mato, né? O chamado mato, que são as plantas daninhas. Então, se aplicar de forma errada, aplicar demais, ou aplicar num tempo quando tem muito vento, que é a deriva, e aí vai se alastrando por lugares que não eram para ser aplicados. Movimento na água também, acaba aplicando na água de forma inadequada e o acúmulo no solo, causando fitotoxidez. Então, o herbicida, ele pode causar isso na planta, fitotoxidez, e pode também atrapalhar na fotossíntese na hora de produzir seus carboidratos e fazer com que a planta frutifique ou produza grãos. Os fatores edáficos também podem fazer com que haja uma doença abiótica, e aí a estrutura, a compactação, os nutrientes, no caso deficiência e toxidez minerais, como eu já disse, pode fazer com que a planta fique doente. No caso dessa compactação, quando o solo está muito compactado, a densidade do solo está muito alta, aí a planta ela não consegue crescer, a raiz ela não tem como puxar os nutrientes e a água para ela poder crescer, porque exatamente está compactado e aí ela não consegue, como se fosse, ela não consegue respirar, né? Aquele solo rachado demais. A matéria orgânica, quando tem pouca também, a planta ela falta de nutrientes, não consegue se estabelecer de forma adequada. O pH, quando ele é muito ácido, quando ele está abaixo de 5,5, por exemplo, as plantas elas não conseguem fazer com que os nutrientes fiquem disponíveis. Então, não adianta você aplicar 1 tonelada de adubo, de nutriente, porque a planta não vai conseguir absorver com o pH ácido, abaixo de 5,5. Então, você tem que corrigir esse pH aplicando calcário, fazendo a calagem e aumentando o pH para uma faixa entre 6, 7, 5,5 e 7, tá? Oxigenação também, o oxigênio. Falta de oxigênio, se aplicar água demais, vai fazer com que a planta ela não consiga realmente respirar a raiz e crescer de forma adequada. E também as doenças abióticas ocasionadas naturalmente ou por práticas nutricionais inapropriadas. Adubou demais, aí aconteceu a fitotoxidez, entre outros. Lembrando que os fatores edáficos são os fatores do solo, tá? Doenças abióticas aqui nos poluentes. As substâncias químicas produzidas em áreas industriais, nos polos petroquímicos, também causam doenças às plantas por conta da chuva ácida. Então, por exemplo, aqui, tem as emissões das indústrias. Aí, o que é que essas indústrias, elas emitem, né? Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, tem também o CO2, os cloretos, vapor de mercúrio. E aí, juntando isso aqui com a água, pode formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E vem a chuva ácida. E a chuva ácida a chuva vem no solo e acaba deixando o solo muito ácido e o pH também fica baixo. E aí tem aquele problema que eu já disse, né? Na disponibilidade de nutrientes. Então, os poluentes podem fazer com que haja uma chuva ácida e tenha problemas no solo. As injúrias também podem vir a acontecer e formar doenças abióticas, que são os fenômenos instantâneos, bruscos, não persistentes. Pode ser os fatores meteorológicos, como granizo,
fogo, neve, geadas, toxidez de agrotóxicos também, aplicação de forma demasiada de pesticidas defensivos químicos e pode fazer com que a planta ela venha a ter alguma doença, tá bom? Então, aqui são, para finalizar aqui, as doenças abióticas, que são as doenças causadas por organismos não vivos. Finalizamos assim o nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre as doenças abióticas, estamos falando também das causas das doenças, que é a etiologia, que estuda as causas das doenças, e vamos assistir o próximo vídeo, como sem falta, tá? Para a gente terminar o nosso assunto de etiologia. Bons estudos a todos e acompanhe.